galera, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre Castlevania, a animação da Netflix. Já tá na sua terceira temporada, eu fiz vídeos sobre as temporadas anteriores, os links vão estar aqui embaixo. E a terceira temporada já estreou faz um tempinho, mas vocês me pediram pra falar o que eu achei dela, então cheguei a esse vídeo aqui. Esse vídeo vai ter alguns spoilers, então caso você não tenha visto nenhuma das temporadas, vai lá ver o meu vídeo sobre a primeira, que é mais tranquilo, não vai ter spoiler nenhum. Aqui eu vou considerar que você já viu as outras duas e não se importa com spoilers delas. Por enquanto eu não vou dar spoilers da terceira temporada, só mais pro final do vídeo, mas eu aviso quando for o momento. Então tá, qual é de Castlevania na terceira temporada? Eu acho que a primeira coisa legal de dizer é que essa temporada é a com mais episódios de todas. A gente teve na primeira temporada só 4 episódios, e eu lembro que eu reclamei que era muito curta, precisava ter mais coisas, e eles parece que cortaram no meio de onde deviam, então era pouquinho. Aí a segunda temporada teve 8 episódios, o que já foi um grande avanço, e essa agora tem 10 episódios. Eu fiquei bem feliz quando eu vi que teria 10 episódios, mas uma coisa que eu queria dizer já logo de cara é que eu acho que esses episódios não foram muito bem aproveitados. Tem muita gordurinha que podia ser cortada nessa história, eu acho que tem muita coisa nada a ver que eles colocaram, poderia ter sido tirada pra deixar os episódios mais concisos. E ao mesmo tempo, se é pra manter em 10 episódios, eu esperava que a história tivesse andado um pouquinho mais do que andou nessa terceira temporada. Eu vou entrar em mais detalhes do porquê, mas eu acho que essa temporada não conseguiu aproveitar muito essa duração que a Netflix permitiu que ela tivesse. Eles fizeram essa temporada uma coisa meio vibe Game of Thrones. E eu não digo isso nem por causa do sexo e do sangue bastante, porque sempre teve isso em Castlevania, mas sim porque são vários núcleos rolando ao mesmo tempo. Nas temporadas anteriores eles não tiveram tanto essa dificuldade, porque eram núcleos bem definidos, né? Você tinha o Trevor, a Sypha e o Alucard na temporada passada, contra o Drácula e os outros vampiros, e o Hector e o Isaac, que eram os aliados humanos dele. Só que no final da segunda temporada, com a morte do Drácula, meio que todos os grupos se separaram. Agora você tem o núcleo que seria o principal, que ficou só com o Trevor e a Sypha. Aí você tem o Alucard, que ficou pra trás, no castelo do Drácula, lá no terreno dos Belmont, né? Depois você tem o núcleo dos vampiros sobreviventes, vamos dizer assim, que é o núcleo do Hector. O Hector tá lá junto com a Carmilla e com os outros vampiros. E você tem também o núcleo do Isaac, que era o outro humano aliado do Drácula, que ficou com o Drácula até o momento final. E a gente acompanha também ele à procura de vingança. Então os episódios costumam mostrar aí uma pincelada do que tá rolando com cada um, avançando um pouquinho o enredo de cada um. Só que isso, apesar de ser muito legal, eu, como fã de Game of Thrones, gosto desse tipo de história, eu acho também que eles acabaram enrolando um pouco na história de todo mundo. Parece que muita coisa acontece e nada acontece ao mesmo tempo. Por exemplo, a história do Hector parece que andava a passo de tartaruga, e você já meio que sabia onde as coisas iam dar, e mesmo assim você tinha que ficar esperando pra acontecer, pensando que, talvez subverta um pouco as minhas expectativas, mas não, era isso mesmo. Eu acho que a história dele talvez tenha sido a menos empolgante da temporada, exatamente porque era tudo meio esperado e óbvio e não sei, não curti tanto assim a história do Hector. A história do Isaac, pra mim, foi o oposto. Eu acho que foi a melhor história da temporada, na minha opinião, porque teve muita reflexão sobre o valor da humanidade. Será que realmente tem que eliminar todos os humanos, como é o objetivo do Isaac, mesmo ele sendo humano, né? Ele queria eliminar porque os humanos não valem a pena, os humanos são terríveis e tudo mais. E ao longo da história dele nessa temporada, ele descobre que, poxa, beleza, os humanos são ruins, são péssimos e tudo mais. Só que tem um ou outro aí que tem um lado bom. Tem, às vezes, uma pessoa que faz uma piada aqui, uma piada que você dá risada. Às vezes tem uma gentileza, a pessoa te dá um presente, a pessoa te trata como um igual. E ele começa a notar um pouco isso e talvez repensar o que ele tem nos planos dele. Isso se deve muito a alguns personagens que ele encontra ao longo dessa temporada, principalmente ao Capitão, que é um personagem muito interessante. Eu queria mais a respeito dele nessa temporada. Que pena que a participação dele foi tão curta, mas eu acho que valeu a pena. E as cenas de luta do Isaac também são muito legais. Eu gosto muito dele usando as habilidades dele de Forge Master, né, o mestre de forja, que ele consegue desenvolver aqueles soldados demônios a partir de cadáveres. E eu acho o personagem muito estiloso no geral, então eu gostei muito das cenas com ele. Aí passando pro Trevor e pra Sypha, gente, eu demorei 1000 anos pra conseguir falar, porque eu fico falando pra Sypha, mas enfim, passando por eles dois,
Desde a temporada passada eles viraram um casal, e felizmente a série não quis entrar muito nessa coisa de tretinha de casal, sabe? Eles são companheiros, ao mesmo tempo companheiros românticos e companheiros de aventura, e eu achei muito bacana essa parceria entre os dois durante essa temporada. É realmente muito legal ver essa sinergia, pra usar um palavreado Faria Limer aqui. É muito bom ver os dois se aliando em batalha, e tem cenas de luta incríveis com o Trevor e com a Sypha. Realmente eu acho que os dois se complementam muito, os diálogos entre os dois são legais, um fica enchendo o saco do outro, fazendo piada com o outro, essa dinâmica é muito boa. Eu acho que, claro, que faltou o último elemento aqui, que seria o Alucard, que eu já vou falar um pouco mais a respeito, mas sobre a história em que eles estão ali. Como eu falei, é provavelmente a trama principal dessa temporada, que eles vão parar numa cidade chamada Lindenfeld, e tem coisas estranhas acontecendo ali. Tem um mosteiro que os devotos começaram a agir meio estranho, e aí tem um cara aleatoríssimo que se chama Saint-Germain, que quer investigar também, mas ele tem um papo meio misterioso e ao mesmo tempo ele é meio doidão. Inclusive esse Saint-Germain é um personagem que, assim como o Hector e o Isaac, é do Castlevania Curse of Darkness, do PlayStation 2, que eu já até acho que comentei aqui no canal, que foi o meu primeiro Castlevania da vida, e eu sinceramente achava que ninguém dava nada por ele, porque sempre que eu ia ler listas de melhores jogos e tudo mais, ele costumava ser um dos piores Castlevanias que as pessoas listavam. Então eu fico feliz que tantos elementos do Curse of Darkness sejam aproveitados aí na animação, né? Mas enfim, esse personagem Saint-Germain, apesar de ser do Curse of Darkness e eu achar ele legal, de ter aparecido e tudo mais, eu não sei se ele seria super necessário pra trama dessa temporada. Eu acho que tudo que aconteceu, o Trevor e a Sypha poderiam ter feito sem ele, mas ok, um elemento a mais, um elemento interessante. Se ele aparecer de novo em próximas temporadas, eu acho que vai ter valido mais a pena ele ter aparecido nessa. Eu espero que sim. E agora o último dos nossos núcleos é o Alucard, que ele tinha ficado lá no castelo do Drácula, e nesses últimos tempos ele tem se sentido muito sozinho. O arco do Alucard nessa temporada é muito sobre a solidão, sobre, tá, cumpri meu objetivo, matei o meu pai. É estranho, né? Alucard, Drácula, sei lá, daddy issues. Mas, enfim, ele matou o próprio pai na temporada passada e agora ele tá sentido, meio sem objetivo, meio melancólico, tá com saudade dos amigos também, não é mesmo? E aparecem dois humanos pra interagir com o Alucard, a Sumi e o Taka. Eles são caçadores de vampiros do Japão e vieram pedir que o Alucard ensinasse a eles maneiras de derrotar os vampiros. E pra ser bem sincera, eu não curti tanto assim o núcleo do Alucard. Eu acho que tinha muito potencial a ser explorado ali, mas eles fizeram de um jeito bem nada a ver. Toda a questão do Alucard querer o afeto, ele se sentir sozinho, ele repensar as conexões humanas dele, tudo isso deveria sim estar na temporada, e eu acho muito legal e interessante. Só que as coisas tinham saltos muito grandes assim, parece que do nada as pessoas tomavam decisões e falavam coisas que elas não deveriam falar naquele momento, parece que foi do nada mesmo. Já vou falar especificamente disso, agora eu vou entrar numa parte que tem spoilers da terceira temporada, então se você não quiser saber, você ainda não assistiu e tudo mais, pula pra minutagem que tá aparecendo aqui na tela, tá bom? Então, a partir de agora, spoilers. Essa terceira temporada de Castlevania não tem uma coisa que as duas anteriores têm, que é o Drácula. O Drácula foi o antagonista principal das duas primeiras temporadas de Castlevania. A gente aprendeu a conhecer esse vilão, a amar e odiar ele, a torcer pros protagonistas conseguirem finalmente matá-lo, e aí isso aconteceu. Só que a gente tá falando de Castlevania aqui. Se vocês conhecem os jogos, ou jogaram ou leram a respeito e tudo mais, vocês provavelmente já sabem, mas todo jogo praticamente os caras querem trazer o Drácula de volta, ou efetivamente trazem ele de volta, e aí o castelo dele aparece a cada 100 anos, e aí os Belmont vão enfrentar e tudo mais. Essa temporada não tem isso, porque a gente não pulou 100 anos. A gente tá ainda com os mesmos personagens mortais, tá com o Trevor e com a Sypha. Então, beleza, não se passaram 100 anos. Mas a gente descobre que sim, estão tentando ressuscitar o Drácula, trazer ele de volta do inferno. Isso por si só é bastante empolgante, né? Você ter essa ameaça de trazer o Drácula de volta. Só que só é revelado, assim, pra valer, lá nos últimos episódios da temporada. E aí é feito de um jeito super corrido. Que, como eu falei, eu acho que muitos excessos da trama podiam ter sido cortados para ser um pouco mais direto ao ponto e você já chegar nesse momento de, ok, esses monstros estão querendo trazer o Drácula de volta. O que a gente vai fazer pra enfrentar? E não deixar tudo meio acumulado no final
final. Porque, sinceramente, já era meio óbvio que eles tinham sido afetados pelas criaturas da noite e estavam fazendo alguma coisa que provavelmente era relacionada ao Drácula. Então por que não trazer isso mais pro meio da temporada, por exemplo? Um excesso que poderia ter sido tirado, por exemplo, a questão do juiz ser um matador de criancinha. Cara, eu achei muito sem pé nem cabeça essa história, porque assim, o juiz ele parecia suspeito desde o começo. Aí, olha só, ele parece que não é tão suspeito assim, porque ele tá do lado do Trevor e da Sypha, sendo que ele nunca deixou de lado aquela aura ameaçadora que ele tinha. E a gente viu ele falando pra criança, vai lá pegar uma maçã, não sei o quê. Já tava meio óbvio que tinha algo errado com ele, assim. Eu achei meio desnecessário, porque a gente já viu em Castlevania que os humanos têm muitos defeitos, não dá pra confiar super nos humanos. Isso, inclusive, é abordado como confiar nos outros de várias maneiras durante essa temporada. Só que no caso específico do juiz, ele já estava morto. Se essa revelação tivesse acontecido enquanto o Trevor e a Sypha estavam trabalhando com ele, e eles tivessem descoberto e mesmo assim tivessem que tolerar essa pessoa horrível, criminosa, e meio que engolir o sapo pra continuar lutando pelo lado do bem, eu acho que seria uma coisa muito mais forte do que simplesmente, vamos queimar a casa dele, né? Ele pediu, mas vamos dar uma olhadinha primeiro, e aí descobre isso e fica chateado depois. Eu não sei, eu fico pensando também, a cidade era minúscula, como é que eles não iam ficar apavorados que tinha um monte de criança desaparecendo o tempo todo? Sei lá. Mas enfim, continuando aqui no momento spoilers, vamos falar do Alucard. Eu acho que o enredo todo da Sumi e do Taka foi muito sem pé nem cabeça. Pareceu que ia ser algo bem interessante no começo, eles estavam contando sobre como era a corte da vampira Cho no Japão, e mostra uma cena de luta bem legal dela com o caçador e tudo mais. Aí eles estão treinando com o Alucard. Poxa, bacana. Só que eles estão com muita pressa, da noite pro dia eles querem aprender tudo, e aí o Alucard trata ele super gentilmente, não dá nenhum indício de que vai enrolar eles, nenhum indício, e eles decidem trair o Alucard. Isso já não faz nenhum sentido, porque eles não tinham motivo pra desconfiar do Alucard. O Alucard tava ensinando coisas pra eles. E aí a maneira como eles vão fazer essa traição do Alucard é também a coisa mais aleatória possível, que é, vamos aqui entrar no quarto dele, vamos fazer uma homenagem, e aí tentar prender ele e ameaçar ele pra ele fazer o que a gente quer. E assim, não tem lógica nenhuma esse plano. A cena que o Alucard mata os dois com a espada é muito maravilhosa, porque teve toda a vibe de Symphony of the Night. E eu acho que sim, a cena de sexo traz uma questão afetiva do Alucard também, que tá sendo muito explorada nessa temporada. Então eu não sou nada contra ter essa cena de sexo do Alucard. Me surpreendeu, porque eu sempre achei o Alucard meio o assexual mais sexual que existe, sabe? Não sei se faz muito sentido. Mas assim, não achei que ficou fora de lugar a cena. O que eu achei bizarro foi, do nada, eles viraram a chavinha de nossa, o Alucard é muito ruim, vamos trair ele. E não faz nenhum sentido, pra ser sincera. Mas enfim, eles precisavam chegar nesse momento, eu acho que o Alucard desconfia dos humanos. Porque talvez quando ele vá se reencontrar com o Trevor e a Sypha na próxima temporada, ele vai começar a achar que eles também vão traí-lo e tal. O que é muito nada a ver, porque imagina você comparar os caras que ele enfrentou altas aventuras, que ele matou o próprio pai junto e não sei o quê, com os irmãos de outro país que vieram e ficaram uma semana na casa dele, sei lá, e tentaram matar ele. Não tem nenhuma comparação aqui, sabe? Não tem como comparar. Enfim, vamos sair dos spoilers aqui. Essa temporada de Castlevania teve vários defeitos, eu acho, que eu falei aqui no vídeo. Mas, Mikan, você odiou a temporada? Pior que não, porque eu deixei o ponto mais positivo, eu acho, pro final. Eu gostei muito das cenas de ação da temporada. Eu acho que Castlevania sabe exatamente onde gastar o orçamento de animação, sabe? Tem algumas lutas que são incríveis, a fluidez dos movimentos, os golpes que eles usam, é tudo muito empolgante, muito épico. Todos os momentos que a Sypha usa as magias dela são muito empolgantes. Quando ela usa o gelo, transforma em lâminas, por exemplo, as bolas de fogo e tudo mais. Trevor usando o chicote dele, tudo é muito empolgante. E esses momentos de luta são muito interessantes, principalmente nos 2 últimos episódios, que é o momento em que eles concentram a maior parte da ação. Uma coisa que eu não curti tanto nos momentos de ação mais intensa é que, como são 4 histórias rolando ao mesmo tempo, eles pegaram esses momentos que seriam clímax das histórias e editaram juntos. Então, tem cenas de batalhas editadas com cenas de sexo. E eu entendo que eles quiseram fazer essa brincadeira de ápice, o momento mais empolgante pode ser o sexo ou pode ser a batalha. Mas eu acho que fazendo isso, eles tiraram o brilho das duas coisas. Eu acho que era melhor deixar um momento dedicado só às cenas sensuais e outro momento dedicado só às batalhas. Isso é mais uma opinião minha, assim, porque eu não acho que tenha prejudicado tanto assim. Mas eu preferiria dar mais atenção para cenas individuais.
mais. Outra coisa que eu achei muito legal na animação dessa temporada é que como eles exploram algumas cenas que seriam de outras dimensões, de outros mundos, eles trazem estilos de animação diferentes pra ilustrar esse tipo de coisa. E eu não tava esperando isso, eu achei super legal, super criativo, gostei bastante dessa iniciativa que eles tiveram nessa temporada. Realmente foi uma coisa que me surpreendeu, eu acho positivo. Então, pra próxima temporada de Castlevania, eu espero que eles consigam lidar um pouco melhor com essa questão das 4 histórias paralelas, que eles consigam entender que não rola muito isso de você deixar nada acontecer até quase o final. Você precisa distribuir um pouco mais os momentos. Eu acho que tinha muita coisa ali, por exemplo, no arco do Hector, que podia ter sido resolvida em 2 episódios, e aí a história dele podia ter andado e já ter avançado mais pro que seria o que vai ter dele na 4ª temporada. Porque o arco dele eu acho que foi o que as coisas menos andaram no fim das contas. Mas é claro que eu vou continuar assistindo Castlevania, eu gosto muito dessa animação, e eu tô louca pra ver o que vai acontecer na próxima temporada. Quero muito ver uns reencontros aí. Se você já assistiu essa temporada de Castlevania, deixa aí nos comentários o que você achou, se você ficou com alguma dúvida sobre o final, se você tem teorias, deixa tudo aqui embaixo. Tem os meus outros vídeos de Castlevania e outros vídeos de animação linkados aqui na descrição. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!